Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Ivan Barbosa, sou professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e nessa videoaula eu vou explicar para vocês os procedimentos que vocês devem tomar para a entrega do anexo 6, que é a ficha de frequência de estágio. Este que é um dos documentos que você, aluno, deve entregar para a consolidação da sua nota do estágio supervisionado obrigatório. Ele é um documento bem simples e a gente vai observar item a item e eu vou fornecer para vocês algumas orientações de como fazer o preenchimento, já que este documento você vai preencher ao longo da execução do seu estágio, né? Então ele vai sendo produzido ao longo do tempo. Vamos lá, eu vou colocar ele aqui. Então, esse daqui é o documento, tá? Ele tem aqui o cabeçalho, já está preenchido, né? A indicação de qual é o anexo, que é o anexo 6, a ficha de frequência do estágio. E aqui tem algumas informações. Bom, antes de a gente começar, eu preciso indicar para vocês que vão existir duas formas de que você pode entregar esse documento. É a forma escrita à mão, ou seja, você imprime o documento e você preenche com todas as informações, né, à mão, ou então você pode fazer o preenchimento digital, né, fazer a digitalização dele, digitando. Então, vim aqui, por exemplo, e vou escrever meu nome. Então, meu nome aqui, né, fulano de tal. Colocar aqui a minha matrícula, né, o número da matrícula, o local do estágio que eu estou desenvolvendo, qual é o nome completo, né, do supervisor que está, né, me orientando. Então, eu vou pegar bem aqui, vou colocar fulano da Silva, né, vou colocar aqui o local da escola, o local de estágio, escola estadual de ensino fundamental, fundamental e médio, bioma amazônico, por exemplo, o nome da escola, né? O meu nome, Beltrano da Costa, matrícula, meu número de matrícula, né? Vou colocar aqui. Então, esse aqui é o meu documento, que eu estou fazendo de forma digital, né? Bom, se vocês observarem, o documento ele tem um número limite de linhas, porém, você pode tranquilamente adicionar mais linhas. Então, eu vou, por exemplo, aqui selecionar, né? Todo mundo deve fazer isso, né? Já que a gente deve dominar os recursos de tecnologia e de informação. Também só deu aqui, ó. Seleciono, clico com a direita, né? E vou aqui em inserir mais linhas abaixo, ó. Então, vou adicionando quantas linhas eu quero. Qual é a recomendação que eu dou para vocês aqui? É interessante que vocês criem, por exemplo, deixa eu só terminar aqui, linhas abaixo. Então, olha só. Esse documento, a página seria inicial, né, com as informações, as primeiras datas, né, de atividades desenvolvidas. Você tem essa folha 2 aqui, que você pode imprimir duas, três, quatro, cinco dessas aqui, né, e essa folha final, que provavelmente, né, você vai ter aqui que colocar a sua assinatura. Depois eu vou fazer a minha assinatura virtual e a do supervisor. Lembrando que aqui as duas assinaturas elas vão ser à mão, né? Se o supervisor quiser fazer a assinatura digital do documento, também não tem problema. Bom, para não complicar, eu vou primeiro explicar de uma forma que é a manual. Então, manual, eu vou imprimir aqui esse documento do jeito que está. Imprimir essa segunda folha aqui, umas duas, três, quatro delas, e vou imprimir essa última folha aqui, porque é a folha final. E aí, conforme eu for lá no dia, aí eu vou com a minha mão, vou escrever aqui qual foi a data, qual foi a hora de entrada, qual foi a hora de saída, vou escrever à mão o que eu fiz. Ah, está muito pequeno. Na hora de imprimir, imprime assim, com mais espaço. Você pode editar o documento, a tabela, no caso, sem nenhum problema, tá bem? E aí, né, imprimir desse jeito. Então, vou lá, vou escrever, né, que eu compareci à turma tal, que o professor ministrou o assunto tal, no outro dia, aula de campo, no local tal,
né? E aí você depois, terminando a aula, o professor vai lá, o professor supervisor vai fazer e vai rubricar no dia. Essa é uma forma. E aí, por exemplo, esta folha aqui, vamos supor, no mês de março eu já preenchi ela, professor. E agora? Você já tem uma segunda folha igual a esta daqui, esta segunda, né? Impressa. Então, você continua a preencher essa segunda folha. Quando você vê que você está indo para o último dia de estágio, aí você já preenche essa última folha aqui, só para que, né, ela fique preenchida e aí você possa assinar, o professor vai, o supervisor vai assinar. Acabou, você vai escanear todas as folhas em ordem e vai me mandar em um único documento PDF. Não é para me mandar folha por folha, cada folha num PDF. Não. É um único documento, tá bem todo preenchido, sem rasuras, porque senão vai voltar. E aí, se todo o documento estiver ok, você tiver as 80 horas computadas aqui, eu vou fazer a assinatura digital. Esta é uma forma, tá bem? Manualmente. A fase final, ela que vai ser digital, que você vai pegar todas as suas folhas, escanear e enviar. Segunda forma de você preencher esse documento. Bom, eu vou, por exemplo, fazer digital. Eu vou fazer uma versão, eu vou fazer ali umas anotações e aí, caso o supervisor queira, né, você vai, por exemplo, terminei essa primeira folha aqui, eu vou imprimir e leva lá impressa e o professor, supervisor vai fazer a rúbrica aqui, né? Aqui, cheguei na segunda folha, né? Caso o professor supervisor ele esteja, né, de acordo que ele vai rubricar as versões impressas, então você vai aqui digitar, coloca aqui a hora de entrada, a hora de saída, você vai digitar aqui o que você fez, né? E aí quando esta primeira folha ela estiver toda preenchida, aí leva lá para o professor e ele vai rubricar. Obviamente, ele vai ter um controle, ou você vai ter um controle que de fato aqueles dias que você colocou e tudo mais, você de fato esteve lá e ele só está rubricando para que ele tenha um documento, você tenha um documento, vamos dizer assim, mais bem organizado, todo digitado, todo formalzinho, todo bonitinho. Da mesma forma, como eu expliquei na primeira, essa segunda folha aqui você pode aumentar o espaço na hora de digitar, não tem nenhum problema, né? Você pode aumentar, diminuir, para que fique de acordo com a sua necessidade. É um documento editável. Você pode ter quantas folhas dessa daqui você for utilizar. O importante é que a última, né, ela tenha algo preenchido, porque nesta última folha é que vai conter as assinaturas. Que aí, caso você esteja fazendo digital, de uma forma ou de outra, você vai precisar escanear essas folhas, porque as rúbricas elas vão ser manuais, né? Por mais que você imprima, né, o professor tem que ir lá e assinar, fazer a rúbrica ao lado de cada atividade e não numa folha só. Então, essa folha toda preenchida, eu vou só assinar? Não. A rúbrica tem que ser ao lado de cada dia que você fez. Tanto se você fazer digital quanto se for manual, a rúbrica é a cada dia. Entrei numa turma, entrei em outra, mas é no mesmo dia. Coloca a hora que você entrou numa turma, a hora e o dia que você entrou em outra turma, mesmo que seja no mesmo dia, logo em seguida. Para cada turma, para cada atividade, uma computação, tá bem? De hora. E aí, essa assinatura final, caso o professor queira fazer digital, não tem problema. Se não, leva para ele vai assinar manualmente, você vai escanear todas as folhas em um único PDF e mandar para mim para que eu possa computar. Tudo bem? Pessoal, é muito importante a organização da ficha de frequência de estágio de vocês. É aqui que nós vamos contabilizar que você, de fato, frequentou 80 horas de carga horária. Horário de entrada, o horário de saída, a data, né, a descrição da atividade, a rúbrica do professor ao lado de cada dia, de cada atividade que você frequentou é fundamental. Se você não tiver essa organização, se você não tiver esse controle, você corre o grande risco de
Lá no final, eu chegar com você e falar, olha, você só tem 70 horas, você só tem 60, e aí você não tem mais tempo para executar aquela carga horária que estiver faltando. Então, controle a sua atividade, organize as suas atividades, não deixe para organizar isso no final, porque você pode ter um grande problema. Lembrando que eu estou longe de vocês, então eu vou me guiar por este documento. Se este documento ele estiver mal organizado, incompleto, esse documento não vai ser aprovado por mim. E se um dos anexos faltar, você não vai poder, né, ter a sua nota de ESO consolidada. E aí você perde tudo que você fez ali, tá bem? Então, organizando tudo bonitinho. Precisa de mais folhas? Imprime, adiciona, é um documento editável. O importante é que a última folha, a que contém as assinaturas, tenha pelo menos uma linha preenchida aqui, porque é um documento, tá bem? É um documento. E também é muito importante que no momento do envio deste documento para mim, já tenha a sua assinatura, a assinatura do supervisor e que você envie esse documento como um PDF único, ou seja, todas as folhas juntas em um único PDF, tá bem? Porque aí eu vou assinar o documento como um todo. Se você me mandar folha por folha, cada uma em um PDF, isso vai dar um problema muito grande. Não vou aceitar desta maneira. É um PDF único. Tudo bem? Pessoal, essas foram as orientações, né, que eu precisava dar para você no momento que você começar a preencher a ficha de frequência de estágio de vocês, que é o anexo 6. Qualquer dúvida, você pode inserir a sua dúvida lá no nosso fórum, na nossa comunidade virtual do SIGA. Até breve.